O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs tarifas sobre produtos do Canadá, México e China, reforçando seu estilo agressivo de negociação, como colocado na época da campanha. Eu sempre acreditei que essas taxações são mais uma tática estratégica do que realmente medidas políticas definitivas. Esse padrão ficou evidente quando, pouco depois do anúncio, o México chegou a um acordo para suspender as tarifas por 30 dias, seguido pelo Canadá, que obteve a mesma suspensão. Ontem, as bolsas fecharam em queda, reagindo às tarifas, mas essas perdas foram atenuadas após o anúncio da suspensão das taxas. Essa flexibilização reforça a ideia de que as tarifas são, na verdade, essa ferramenta de negociação. Isso me levantou uma questão: será que essa estratégia vai se tornar comum nas relações comerciais internacionais? Porque a China, por exemplo, parece estar usando essas retaliações como forma de barganha. Se essa tendência se consolidar, negociações comerciais e diplomáticas podem passar a depender cada vez mais dessas medidas tarifárias e dessas ameaças. Hoje, terça-feira, 4 de fevereiro, a China reagiu duramente, acusando os Estados Unidos de violarem as regras do comércio internacional e anunciando que vai levar esse caso à OMC. Como resposta imediata, impôs tarifas de 15% sobre o carvão e o gás natural liquefeito, além de 10% sobre o petróleo bruto, máquinas agrícolas e os automóveis americanos. Essa retaliação reforça essa percepção de que Pequim também vai utilizar as tarifas como instrumento de barganha, tornando as negociações comerciais ainda mais imprevisíveis. No Brasil, o dólar registrou sua 11ª queda consecutiva, refletindo essas flexibilizações nas tarifas. Já o Ibovespa caiu diante da cautela dos mercados sobre essa possível guerra comercial. Mas a suspensão temporária das tarifas conseguiu amenizar essas quedas porque se entendeu que se tratava justamente de uma estratégia de negociação. O mercado segue sem uma direção clara. Por exemplo, ontem os juros futuros encerraram a sessão em forte queda, especialmente nos prazos mais longos, refletindo uma redução do prêmio de risco. Isso ocorreu à medida que o mercado passou a precificar um ciclo de aperto monetário mais brando por parte do Banco Central, mas também foi impulsionado pelo recuo dos Estados Unidos na adoção de uma tarifa contra o México. No entanto, nessa terça-feira, hoje terça-feira, dia 4 de fevereiro, a tendência se inverteu. Os juros futuros voltaram a subir e aumentaram as apostas em novas elevações da taxa Selic, além da prevista para março. Essas projeções de juros na B3 subiram em média 0,10 ponto percentual. A ata do Copom foi vista como mais dura, mais hawkish, mencionando que os sinais iniciais de desaceleração na economia podem ser passageiros, como ocorreu no ano passado. O Banco Central destacou que a atividade econômica segue aquecida, com um mercado de trabalho forte, expansão de crédito e investimentos em alta. A ata também reforçou a necessidade de disciplina fiscal, alertando que um aumento no crédito direcionado e a falta de controle fiscal, poderiam elevar a taxa de juros neutra da economia, dificultando a convergência da inflação para a meta. O relatório Focus, que saiu nessa segunda-feira, saiu ontem, projetou um aumento nas expectativas de inflação, mesmo com uma alta dos juros, o que exige ainda mais cautela. O Banco Central ressaltou ainda que incertezas sobre a estabilização da dívida pública podem reduzir a eficácia da política monetária e aumentar o custo para controlar a inflação. Além das tarifas sobre o Canadá, México e China, Trump também ameaçou a União Europeia com novas taxações. Essa postura agressiva continua gerando uma grande volatilidade nos mercados globais. No meu último vídeo, eu havia mencionado que em fevereiro a gente teria movimentações mais intensas porque a gente teria o retorno dos mercados chineses após o feriado e a retomada do Congresso brasileiro. Mas reitero que ainda é cedo para traçar um cenário econômico definitivo.
Como o próprio Copom destacou, as incertezas permanecem muito elevadas e isso exige uma cautela na análise dos próximos movimentos do mercado.